Glória a Deus, rocha viva de onde mana leite e mel. Aleluia, Senhor, glória seja dada ao nosso Deus. Bom, irmãos, comecinho de mês, é tempo de colocar as coisas em ordem aqui no nosso canal, fazer o acerto com o pessoal da Creative SB, que faz a edição dos vídeos, que faz a edição desses hinos que vocês veem, que cuidam do canal. Então eu quero pedir a contribuição dos irmãos. Mas antes, falar que a irmã Sueli me mandou um áudio ontem, e ela disse: irmão Rodrigo, acabou as sextas e não terminaram os atendimentos, ainda tem gente para atender. Então faça a sua coleta, a sua contribuição, ajuda a gente, seu dízimo, que Deus te puser no coração, conforme Deus te guiar. Ninguém é obrigado a nada, já falei. Ainda tem os olhinhos da unção, vocês sabem, para enviar bastante, mas Deus vai preparar tudo. Já estamos começando a fechar os envelopes, colocar, tem que pôr etiqueta, endereço, remetente. Pensa no trabalho, não é reclamação não, já deu certo. Então cada um contribua segundo o que Deus põe no seu coração. E a gente vai ficar muito agradecido. Ajuda a gente para começar o mês com as contas redondinhas, com todo o trabalho. Parece que não, né? Mas aqui já é o meu escritório, então a gente não paga aluguel, não paga energia, mas tem outros custos, né? Os equipamentos, manutenção dos equipamentos. A gente ainda precisa melhorar essa iluminação, que a mim me incomoda muito, tá muito escuro, muito feio. Colocar o nome do Senhor Jesus aqui para deixar bem legal. É assim que eu me sinto bem, foi assim que eu cresci, fazendo o culto, adorando a Deus, né? Então eu tenho certeza que Deus vai abençoar, tá bom? As duas chaves do Pix são: primeiro o nosso e-mail, contato@horadabenção.com.br, e o celular, que é o 011 9 1488 3827, 011 9 1488 3827, e contato@horadabenção.com.br. Se você quer fazer depósito direto na lotérica ou no banco, é na Caixa Econômica Federal, agência 4680, operação 003, e a conta corrente é a 1194, dígito 4. Tanto o Pix quanto o depósito bancário estão em nome da Hora da Bênção. Ajuda a gente, nós temos que fazer esses atendimentos, então logo façamos, a gente faz outro vídeo, presta conta com vocês, conforme for fazendo a reforma aqui, vou avisando vocês como é que está ficando, e eu tenho certeza que o nome de Deus será glorificado. Deus vai abençoar muito a todos nós, e nós vamos ver com os nossos olhos o operar de Deus, tá bom? A gente conta com vocês. Quem Deus preparar, manda um joinha aí e fala: Rodrigo, tamo juntos. Essa semana nós vamos fortalecer aí pra gente conseguir deixar as contas em ordem, tá bom? Vamos orar para agradecer? Senhor, graça nós te damos pela preparação de estarmos reunidos e pela oferta do teu povo, que com amor tem aberto o coração para ajudar, para contribuir, para abençoar a vida do próximo. Abençoa todos nós, e que o teu Espírito possa fazer multiplicar a sua bênção na vida de cada um. Quando clamarmos, quando orarmos, que o Senhor nos responda de desde o céu e fale com as nossas almas e nos dê a alegria de sentir a tua presença nos nossos corações. É o que pedimos a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Povo de Deus, vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, onde fala aqui da parábola do semeador. Vamos ler com a ajuda de Deus. Enquanto isso, vocês vão compartilhando a live e chamando o povo de Deus para vir dar glória a Deus com a gente aqui. Vamos lá. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão que estava na terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. A outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e, crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. A outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Somente até aqui, irmãos. Amém. Senhor, graça te damos pela tua palavra, e como todas as noites o Senhor, de forma maravilhosa, tem falado, fala mais essa noite.
e enche o nosso coração da tua presença, para que possamos ser tocados pela tua doce e santa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, palavra bem conhecida, né? A parábola do semeador, onde o Senhor tentava, usando das coisas do cotidiano, as coisas do seu dia a dia e do dia a dia daquelas pessoas, não do seu dia a dia, porque ele não era lavrador, ele era, sim, filho de carpinteiro, mas para que as pessoas conseguissem alcançar a sua mensagem. Então ele exemplificava, usava desses exemplos para então alcançar aquelas vidas, como já dissemos, e, diga-se de passagem, foi muito bem sucedido quanto a isso. Alcançou, sim, muitas vidas. E falando com a Irmandade de uma forma bem direta, ou pelo menos o mais direta possível, a palavra de Deus, ela é sim uma semente que é lançada nos nossos corações. E se os irmãos notarem, se os irmãos e irmãs prestarem atenção, vocês verão que, com exceção das sementes que foram engolidas, ou enfim, comidas pelas aves do céu, porque não tiveram tempo hábil para brotar, todas as sementes brotaram. Então nota-se que o problema, que a reserva, não estava na semente, ela brotou em todo o terreno onde ela caiu. Aqui caiu entre pedras, brotou. Aqui caiu entre espinhos, brotou. E aqui caiu em boa terra, também brotou. Ou seja, a semente é boa. Agora ela vai produzir de acordo à terra. Glória ao nome do Senhor, que é o nosso coração. A semente é a palavra de Deus, essa aqui. Ela vai ser sempre boa. Entretanto, se o teu coração for em pedras, ela vai sair raiz, mas logo o sol vai vir e vai fazê-la murchar. Ela não vai permanecer muito tempo. Se o teu coração for como um espinheiro, ela vai ficar sufocada em meio à tua incredulidade, em meio aos teus medos, no meio das tuas preocupações, das tuas dúvidas. Mas, se o teu coração for uma terra boa, ela vai produzir. E vai produzir 100 por 1. Então hoje não está em questão a semente, que é a palavra. Hoje está em questão a terra. E o Senhor pergunta a todos nós: como está a sua terra? Glória a Deus nas alturas. Como ela está? Um pouco ácida, um pouco envenenada, um pouco encharcada com as tuas amarguras, é isso? Endurecida, porque faz tempo que não vê a água da vida, faz tempo que você não vê um movimento, então alguma coisa de Deus, então a terra endureceu, bate, é duro como pedra. É assim que tá. Como tá a tua terra? Vamos conversar. O Senhor quer falar contigo essa noite. Glória a Deus nas alturas. Quer diagnosticar qual é o problema da sua terra, porque na semente não tem problema. Na semente não tem problema. Vocês podem ter certeza. Na semente não tem problema. E o que o Senhor faz todas as noites aqui, desde que começa o culto, e nós vamos cantando os hinos, e vem a oração, afofando a terra, colocando o adubo da paz, colocando o adubo da perseverança, glória a Deus, colocando o adubo da humildade, o adubo da oração e da oração, e vai melhorando aquela terra. E aí vem no final, joga a semente. O Senhor quem joga a semente. E hoje é essa pergunta para nós: como está a tua terra? Porque o Senhor te diz: eu tenho semente boa para te dar. E eu quero produzir. Eu quero fazer com que ela produza, mas produza muito. Produza de maneira tal que superabunde, ou seja, que sobre, que tenha com fartura para você, para tua casa, para tua família. Tem irmão e irmã que tem a terra tão boa. Vejam só isso. Que tem a terra tão boa, que Deus manda a semente durante o culto. No caminho do culto para casa, a semente dele já brota, porque a terra é boa.
Irmão, isso não é possível. Irmão, até sem terra brota. A vara de Arão floresceu e deu amendoeira em cima do telhado, sem terra. Não é a semente, é a terra. Glória ao nome do Senhor. E aí chega em casa e a irmã conta para o marido: olha, esposo, Deus mandou a palavra. Ô, mulher, Deus mandou a palavra. Filho, mãe, pai, Deus mandou a palavra e falou isso. Glória, alamaia. E aquela casa é cheia do fruto daquela semente que brotou do caminho de casa para a igreja, da igreja para casa. Vocês acreditam nisso? Então o Senhor te diz: se a terra estiver preparada, se tudo estiver no jeitinho, no lugar, a tua semente vai arrancar da terra, vai brotar com força, com glória. Bendito seja o nome do Senhor, com unção, com azeite da palavra, cheia de virtude excelente, cheia de frutos para a glória de Deus. E você então será alimentado, aqueles que estão à sua volta serão alimentados. Porquanto a terra é boa. Mas pode haver alguém entre nós, e há, eu sou um deles, que a nossa terra às vezes está deficiente de alguma coisa, está, enfim, enfraquecida por alguma coisa, e o Senhor diz a todos nós essa noite: não tem problema, ô servo de Deus, não tem problema, hoje eu vou jogar um adubo do céu, um fertilizante do céu, a fé. Receba a fé em nome de Jesus Cristo e colocar-te-ei no alto retiro para que tu produzas. O Senhor te diz às vezes: a planta, isso já falando da planta, ela também precisa ser podada, precisa ser tirada dela folhas e galhos que não produzirão, que estão só sugando a seiva. Olha, irmão, que trabalho. Cuida-se da terra, rega-se a semente, depois cuida-se da planta. Bendito seja o nome do Senhor. Os irmãos já viram colher cacau? Os irmãos aí da Bahia devem conhecer bem, povo de Ilhéus, aí tem muito cacau. Se você pegar o cacau e coxar ele assim, ó, e tirar, aquilo ali cauteriza, e onde você tirou nunca mais nasce nada. Você tem que ir lá e cortar, porque depois ele brota um galho novo e começa tudo de novo. Então tem que ter cuidado. Até na hora da bênção, na hora da colheita tem que ter cuidado. E o Senhor está enviando a sua palavra. O Senhor está falando, Senhor. Deus está falando com a nossa alma. Deus está falando com a nossa vida. Eu quero te preparar, porque a lavoura, a colheita será grande. Oh Deus, eu creio, irmão. A colheita será grande. A lavoura será farta, espiritual e material. E essa semente que é a palavra, essa semente, ela tem uma característica sobrenatural especial, que vem de Deus. Ela produz tanto na carne quanto no espírito. Bendito seja o nome do Senhor. Ela produz em todos os âmbitos, em todos os sentidos da nossa vida. Fortalece a nossa vida espiritual e dá a nós inteligência, capacidade para a nossa vida material. Para que nós consigamos fazer a vontade de Deus. Deixa eu só responder, irmã Dani, aqui, irmãos, que eu estou perguntando. Pronto. Para que nós consigamos fazer a vontade de Deus, para que nós consigamos avançar nos nossos caminhos, no nosso propósito, na nossa vida, nos nossos projetos. Então hoje o Senhor te diz: não se preocupa, porque você está com a terra tão endurecida que ouvindo essa palavra você fala: ah, Senhor, eu sei, eu preciso de alimento espiritual, mas o bolso está, ó, a barriga está roncando. Essa palavra é para tudo na tua vida. Prepara a tua terra. Quer que eu fale de parte material? Vou falar para você. Vamos dizer que a palavra é a semente, então, como já concebemos. Ela é a semente. A palavra de Deus é a santa semente. E ela vai e te diz: olha, eu estou lançando a semente na sua terra. E você está aí procurando um emprego. Ouça bem com atenção o que Deus está falando. Aí então, quando for amanhã, alguém te liga. Fala: Rodrigo, tem uma vaga de emprego para você. Ah, é? Do quê? Olha, tem uma vaga de auxiliar administrativo. Não, eu tive empresa tantos anos, eu sou diretor. É, mas eu só tenho de auxiliar administrativo. Ah, não, então não quero. Perdeu a semente. Um pé de jaca já nasce grande? Um pé de abacate, uma macieira, o cacauzeiro, ou cacaueiro, não sei como diz, nasce grande? Ou é uma sementica de nada?
que depois vira um brotinho, que depois vira uma plantinha, que depois vira uma árvore. Cuida da tua terra em todos os sentidos, material e espiritual. Deus não me dá revelação, Deus não me dá sonho, Deus não opera milagre, mas sua terra é dura. Deus não abre porta de emprego, não abre, você avança na sombra, você dá coice até no vento. Ah, minha esposa, não sei, parece que não está dando muito. Mas claro, irmão, você só falta bater na turma dentro de casa. Cuida da terra. Cuida da terra. Cuida da terra. Do jeito que você cuidar da terra, vai ser a lavoura. Do jeito que você cuidar da terra, vai ser os frutos. Bendito seja o nome do Senhor. Se a árvore é má, os frutos são maus. Glória a Deus nas alturas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, Deus nos está enviando essa palavra, alertando a todos nós. E dizendo à sua amada igreja, eis aqui a semente sublime que é a minha palavra. Eis aqui aquilo que você precisa. Eu estou te dando a semente. Toma posse em nome de Jesus. Faz ela crescer, te diz o Senhor. E ela prosperará na tua vida. E ela prosperará na tua alma. Ela prosperará na criação dos teus filhos, no teu trabalho, na igreja onde você se congrega. Puxa vida, todo mundo vai para o ministério na minha igreja, só eu que não vou. Você nunca pegou numa vassoura para varrer a igreja. Você nunca atendeu um necessitado. Você nunca colocou um tijolo na construção. Mas atender curto você quer. Cuida da terra. Glória a Deus nas alturas. E o Senhor está trazendo a sua palavra porque está admoestando a sua igreja, porque o Senhor te diz, eu espero muitos frutos de ti, desses que serão para você mesmo. Aquele que granjeia um dom é para a glória de Deus, mas ele se sente lisonjeado. Aquele que consegue um carro novo é para a glória de Deus, mas ele anda no carro, fica feliz. Então, em todos os sentidos da tua vida, é para o teu bem primeiro. Vocês estão crendo nessa palavra, irmãos? Receba essa palavra sobre a tua vida, no nome de Jesus, ela não vai longe. É a palavra que Deus nos envia essa noite. O Senhor te diz, eu tenho todas as sementes, em todos os sentidos, de todas as maneiras que você precisa. Mas eu quero que você abra o teu coração. Eu quero que você abra o teu coração para receber essa palavra. Se precisar afofar a terra, afofa. Adianta você lançar semente no meio do mato? Tem que capinar. Tem que arrancar os tocos. Alguma vez precisa passar o fogo. Depois joga o calcário. Depois joga os fertilizantes. E aduba. E rega. Alguma vez tem que esperar a terra descansar. Não é do dia para a noite. Mas nós, crente miojo, tudo para ontem, 3 minutos, com Deus não vai funcionar. Mas o Senhor te diz, recebe essa palavra, ida e amuia, porque a terra sali, manda la súria cantai, a terra sendo boa, o fruto, a árvore vai dar 100 por 1, uma semente, vai dar mais 100 fruto com 100 semente cada um, glória a Deus, e assim vai sendo multiplicado na tua vida. Glória ao nome santo do Senhor. Eu conheço um irmão, já estive no escritório dele, chamado irmão Lino Barbosa, da Forever Living. É o maior do Brasil, é diamante que eles chamam. Um homem muito rico, mas acho que tinha uma mecânica. E falaram 1 milhão de nãos para ele. E ele foi, 20 anos ou tantos anos lutando. Hoje o homem recebe nem sei quanto. É um dia depois do outro, cultivando, semeando, trabalhando, perdendo algumas vezes. E o Senhor está enviando essa palavra para todos nós. Hoje, irmãos, eu sinto que Deus quer a sua igreja com humildade no coração. Então o Senhor te diz, profetiza, fala, Senhor, a minha terra é boa. E se não for, corre para deixar, porque Ele vem lançando a sali, canta la múria. Ele vem lançando, receba, 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 em nome de Jesus. Ele vem lançando a semente. Ela está sendo lançada por toda a terra. Onde a terra for boa, ela vai brotar. Onde a terra for humilde, ela vai brotar. Onde a terra for simples, ela vai brotar. Onde a terra der ouvidos a Deus, ela vai brotar para a glória do Senhor. Receba, irmão, irmã, esta santa palavra. E glorifica a Deus de toda a tua alma. Porque o Senhor te diz, o melhor está chegando aí. E você vai ver que valeu a pena ouvir a voz de Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus nas alturas. Bem